Salve, salve, leitores e espectadores antagonistas. Eu sou Felipe Moura Brasil, começando a fazer entrevistas aqui no estúdio da TV Antagonista em São Paulo e tenho a honra de receber hoje alguém que eu já queria entrevistar há muito tempo, já entrevistei por escrito, por e-mail, já fiz muitas perguntas a ele sempre que esse tema surge na pauta. É o professor da USP, climatologista Ricardo Augusto Felício, que tem doutorado em Antártida e se tornou aí um símbolo dessa luta contra o falso consenso, contra o aquecimento global, as mudanças climáticas, efeito estufa. Ele desmente todas essas histórias, refuta teses, hipóteses e se tornou famoso por causa disso. Ricardo, uma honra receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, de estar aqui com vocês. E eu queria começar por um ponto bastante elementar, que muita gente recebe por e-mail essas imagens muito características. Na imprensa, sempre que esse assunto vem à tona sobre o aquecimento global, sempre vem com aquelas imagens das calotas polares derretendo. Parece que são as mesmas imagens usadas. São sempre as mesmas imagens, né? Deve ter uns 20 anos aquela imagem, né? E o curioso é que eles sempre filmam a frente de uma geleira, que é justamente o lugar da geleira onde realmente o ciclo hidrológico da parte da geleira está muito acelerado. É quando ele está devolvendo água para o ciclo hidrológico, né? Então aquele fenômeno de rompimento da geleira é uma coisa extremamente natural, não tem nenhum problema quanto àquilo lá, não tem nada a ver com aquecimento e tudo mais. E as pessoas ficam desesperadas, achando que o planeta vai acabar, porque as calotas polares vão derreter, o nível do mar vai aumentar, e aí vai haver maremoto, vai haver tsunami. Os jovens, principalmente, são muito sujeitos a isso. E nessa propaganda do derretimento da calota polar, do aumento da temperatura, tem uma questão que é omitida, que calotas polares também se formam. Não é isso, Ricardo? Você que estudou bastante esse assunto. O gelo também se forma. Tudo que acontece no gelo atualmente é uma resposta de coisas que aconteceram pelo menos 100 ou 200 anos atrás, quando não mais, né? As grandes geleiras estão dando respostas hoje de coisas que aconteceram há 1000 anos atrás. Então, não tem como você fazer uma relação de causa e efeito diretamente quando se trata de geleiras. O mais engraçado é que nós temos mais de 160 mil geleiras cadastradas e o IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com o clima, ele monitora cerca de 40 a 50 pequenas geleiras. Então é totalmente fora da realidade do que é uma geleira, por exemplo, na Antártida. É uma coisa extremamente gigantesca que tem uma resposta climática muito longa, muito longa. E dá para dizer que o nível do mar aumenta em função do derretimento das calotas polares, que isso é um risco para a população? Não, de maneira alguma isso está acontecendo, né? O Macaulay, que é um oceanógrafo já falecido, ele fala: a última coisa que o mar tem é nível, né? De tanto que o mar varia em vários lugares do mundo. Só para você ter uma noção, o próprio fenômeno El Niño, que é um fenômeno natural, ele altera o nível do mar em meio metro. E a pior catástrofe que o IPCC gosta de colocar nos seus cenários, né, no relatório número 4, ele falava de 59 centímetros. Então por que eu tenho que temer uma coisa que já acontece naturalmente? Então não tem sentido isso. O Ricardo fala muito dessa diferença entre fenômenos locais e fenômenos globais. E as pessoas muitas vezes tomam por global certos fenômenos que são locais. Você fala também da temperatura, quer dizer, tem a temperatura em cada lugar, aí o pessoal pega e faz uma média geral. Isso. Até que ponto isso é verdadeiro, isso importa? Isso é bastante complicado, porque nós tivemos, primeiramente, a partir do final do século XX, com o desmonte da União Soviética, né, e a informação meteorológica era uma coisa muito importante para a guerra, nós tivemos o fechamento de estações meteorológicas no mundo inteiro. Mais ou menos umas 10 mil estações meteorológicas foram fechadas no mundo inteiro. Então a série de dados global ela sofreu um revés muito grande. E a partir do momento você também começa a utilizar bastante imagens, monitoramento via satélite de temperatura de meia troposfera, que é da parte da atmosfera, da parte baixa da atmosfera, mas uma altura mais ou menos de 2 a 6 quilômetros de altura, né? Em que quando você faz essas medições, você também não encontra nenhum tipo de variação significativa. Às vezes a temperatura sobe um pouquinho um ano, baixa um pouquinho no ano seguinte. Tanto é que a média, no final das contas, é não ter nada. Né? Então, como é que está aquecendo alguma coisa se não temos nada na nossa série de satélites que mostra isso? E, Ricardo, você aparece nessas entrevistas, vai de vez em quando em programas de televisão, assim, e parece que é a única voz no debate público brasileiro a desmentir essas teses, essas hipóteses. Eu sei, já vi vídeos seus com outros colegas que também vão na mesma linha, mas, assim, para o grande público parece que é só você isolado, porque no Brasil parece que existe, assim, um controle do contraditório que fica difícil de aparecer. E, no entanto, há cientistas
no resto do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, que também são da sua linha, né? Sim, aqui no Brasil nós temos também alguns, eles não aparecem tanto, mas nós temos também alguns cientistas aqui no Brasil que discordam disso. Nos Estados Unidos isso é muito mais evidente, no resto do mundo também, tá? Inclusive dentro da própria NASA você tem departamentos que não concordam, porque quando fala NASA, pensa que a NASA toda... Não, é um departamentozinho pequeno, que é o GIS, que fala sobre aquecimento global. Outros departamentos da NASA não concordam com isso que é colocado aí. Para o Ricardo não parecer assim uma figura única, sozinho, separei alguns vídeos da Prager University. Aliás, agradecimento aqui ao grupo Tradutores da Direita, que legendou 7 vídeos sobre esse tema. Tem lá uma playlist só sobre esse assunto. Quando publicar isso no Antagonista, a gente vai colocar o link embaixo para esses vídeos. Eu separei 2 trechos de 2 vídeos. Vamos colocar um agora para ver um americano falar sobre esse assunto. For example, in just the past 2,000 years, we have seen the Roman warm period, when it was warmer than today. Then came the cooler Dark Ages, followed by the medieval warm period, when it was at least as warm as today. Then we had the Little Ice Age that drove the Vikings out of Greenland, and most recently, a gradual 300-year warming to the present day. That's a lot of changes, and of course, not one of them was caused by humans. So then what about carbon dioxide, the great villain of the global warming alarmists? Where does that fit into this picture? Not as neatly as you might think. Temperatures and carbon dioxide levels do not show a strong correlation. In fact, over very long time spans, periods of hundreds of millions of years, they are often completely out of sync with one another. Over and over again, within virtually any time frame, we find the climate changing, for reasons we do not fully understand. But we do know there are many more factors in play than simply the concentration of CO2 in the atmosphere. Aí há 2 trechos que a gente acabou juntando, né? Um conta um pouco da história das mudanças climáticas, que se fala muito nisso agora com alarmismo, mas o clima muda na Terra desde sempre, não é isso? O que o Patrick Moore está colocando é bem interessante. Que Patrick Moore, que é cofundador do Greenpeace. Exatamente, né? Ele coloca uma coisa interessante, que na verdade o aquecimento atual é ridiculamente pequeno, porque nós viemos de um óptimo climático egípcio há 3.100 anos mais ou menos atrás, muito mais quente, depois esfria, tem um óptimo climático romano, pequena idade do gelo, tem um óptimo climático medieval, depois esfria de novo, e aí nós temos agora a temperatura atual, que é muito abaixo do que nós tivemos atrás. Então é uma coisa extremamente, vou dizer ridícula mesmo, falar que o aquecimento é um problema, quando na verdade toda a história humana mostrou que quando teve aquecimento, você teve fartura. Né? Então o meio ambiente tira proveito de períodos quentes e não ao contrário. Então combater o aquecimento global, que é uma coisa infrutífera e impossível, ao mesmo tempo é coisa contraproducente, porque você está dando um tiro no pé. Né? A civilização ela só é próspera quando você tem um planeta aquecido. O planeta bola de sorvete, esqueça a civilização como ela é hoje. Imagina, você não vai ter onde plantar, vai ter fome no mundo. Então é exatamente o contrário. O planeta quente é melhor, o planeta frio é um horror. E no segundo trecho ali ele fala da relação com o gás carbônico. Nossa, é perfeito. O gás carbônico que virou um grande vilão e porque... você é um defensor do gás carbônico praticamente. Eu acho uma coisa antinatural combater o CO2, porque se você tira o CO2 da atmosfera, se fosse possível imaginar remover o CO2 da atmosfera, você acaba com a vida no planeta Terra. Então você tem que ter sim o CO2 na atmosfera para os oceanos utilizarem o CO2, para as plantas utilizarem o CO2, para a gente ter comida. Né? O CO2 faz comida. E aí os caras acusam o CO2 como um gás poluente. É um absurdo. Eles fazem uma confusão do que é poluição, do que é um gás natural que serve para muita coisa da gente. E como o Patrick Moore coloca, não há uma relação direta de temperatura com CO2. E pasme, nos últimos aí 1 milhão de anos, o que mais se verifica é que as temperaturas primeiro variam e o CO2 vai atrás, de um intervalo de cerca de 800 a 1.000 anos. Então subiu a temperatura primeiro, o CO2 vai atrás, temperatura baixa, o CO2 vai atrás. E isso principalmente porque os oceanos esfriam e esquentam conforme, né, as temperaturas mudam.
E quando os oceanos mudam de temperatura, isso é muito importante falar. A água do mar esquenta, ela que libera CO2 para a atmosfera. E quando a água do mar esfria, ela captura esse CO2 e volta para dentro das águas. Você falou aí de uma coisa que vem primeiro e outra que vem depois. Isso me lembrou aquela inversão feita pelo Al Gore, que se tornou um grande propagandista da causa. Não sei se tem a ver com esse tema, porque ele pega um gráfico e, na verdade, ele inverte causa e efeito. Exatamente, como é que é essa história? Isso é importantíssimo, que no filme ele mascara aquilo e coloca as informações muito próximas uma da outra, as pessoas não conseguem ver que, na verdade... Isso é aquele filme A Verdade Inconveniente, o primeiro? Exatamente. Que tá tendo a sequência agora. Vai ter a segunda sequência agora, que ele vai envolver Eu chamei o Ricardo aqui preventivamente para ele já desmentir o filme que está saindo. Ele vai envolver agora o Trump nessa questão, mostrando que os Estados Unidos abandonou lá o Acordo de Paris. Então vamos chegar lá, mas qual é a inversão que ele faz naquele gráfico? É de colocar o CO2 mudando primeiro e a temperatura vindo atrás, quando na verdade é exatamente o contrário. E recentemente alguns noruegueses fizeram um trabalho com temperatura dos oceanos, dos continentes e CO2 em várias escalas, semanais, mensais e anuais, e provaram de novo que as temperaturas dos oceanos dos continentes sobem primeiro e o CO2 vai atrás, temperaturas baixas, o CO2 vai atrás. Tem uma coisa muito interessante que você fala, que tem muito a ver com as coisas que eu escrevo, inclusive, com a nossa área política, cultural, e você faz isso muito bem na ciência, é que há sempre uma discrepância entre os dados coletados em experimentos, em estudos, e naquilo que você chama muito bem, e eu até passei a adotar essa expressão, que é o resumo político do estudo. Isso. Então, você tem lá aquela experiência feita, coleta tais dados e tal, aí vem aquela síntese, aquele sumário, aquela introdução ao estudo, e isso que é disparado pela imprensa e com a velocidade hoje de reprodução, pela internet, todos os órgãos de imprensa reproduzem, na verdade, o resumo político. Aí, para você provar que o dado daquele estudo não condiz com aquela conclusão, com aquela inferência sobre ele, você começa a ser demonizado como uma figura maluca, porque está em todos os lugares. É isso que acontece? Você tem exemplos para contar? Tem exemplos para contar e tem uma coisa muito pior. Esses sumários executivos saem, às vezes, de 9 a 12 meses antes do relatório grande. Então, como é que sai um resumo sem a publicação dos relatórios? Isso está virando um escândalo nos Estados Unidos tão grande, que é chamado os Climate Gates da vida, né? Tem vários deles mostrando isso. São os estudos que são feitos para chegar à conclusão pré-estabelecida. Exato. Então, o sumário executivo, que você vai ler aquele sumário executivo, depois você vai para o relatório grandão e vê, mas espera aí. Por exemplo, o relatório número 4, na página 444 do relatório, ele fala isso, que, olha, não dá para provar que o CO2 controla a temperatura, porque nós estamos vendo que está ao contrário. Então, está no relatório grandão. E no sumário executivo isso não está. E recentemente isso aconteceu no terceiro ano polar, que foi de 2007 a 2009, sai um sumário executivo de um relatório 9 meses antes do relatório grandão. E aí você vê os caras que estão lá como autores desse sumário executivo não são os caras do relatório grandão sobre a Antártida. Então, a conclusão que está no sumário não tem absolutamente nada a ver com as cerca de 900 páginas do relatório do terceiro ano polar. Aí você fala assim, meu, gente, então isso aqui está virando... Mas as 900 páginas ninguém vai ler, né? Ninguém vai ler. Vai ler só o sumário. Só o é o que acontece, eu desmascarei vários estudos de população carcerária no Brasil, pesquisas sobre estupro, que querem mostrar a população inteira do Brasil como defensor do estupro, de acordo com a roupa que a mulher usa e tal. E você vai ver aquela conclusão que é ventilada na imprensa, as perguntas que foram feitas não tem a ver com aquilo. Não. O dado está tirando a proporção sobre a população carcerária, por exemplo. Então é a mesma coisa que acontece aí com a climatologia. Agora, no caso também que você citou sobre o sumário para executivos, né, esse relatóriozinho pequenininho, né, no caso do IPCC, no quarto relatório, foi o grande escândalo do IPCC. Porque quando se formou a comissão para fazer esse sumário executivo, estavam membros de ONGs, ambientalistas, alguns membros do governo, burocratas, e todos os cientistas que estavam trabalhando no relatório grandão ficaram na plateia. E, de repente, eles começaram a votar, note, a ciência votando as coisas, votando que partes que eles iam colocar nesse sumário executivo. Como a grande maioria do relatório, dos cenários que eles estavam colocando, mostrava que o nível do mar praticamente não subia e as temperaturas mal variavam, que era isso que mostrava de fato, eles falaram, isso aqui não é uma emergência global. Nós precisamos fabricar essa emergência global. E fabricaram. Eles pegaram o pior cenário possível, que era a elevação do nível do mar em cerca de 59 centímetros,